Olá, pessoal. Então, vamos aqui dar continuidade ao mini curso Introdução às Transições de Fase. Essa aqui é a aula número 4 e o objetivo dessa aula é a gente discutir transições de fase de primeira ordem. O objetivo central do mini curso é focar na transição de segunda ordem, mas a gente não pode deixar passar em branco a possibilidade de discutir as questões básicas referentes à transição de primeira ordem. Então, eu reservei essa breve aula aí para apresentar alguns tópicos para vocês sobre esse assunto. Então, essencialmente, vamos retomar o que foi discutido nas aulas anteriores. Recordando a classificação mais moderna, em que a gente definia transições de fase olhando a primeira derivada ou da energia de Gibbs ou da energia de Helmholtz, e você vê essa primeira derivada é contínua, ok, então ela vai ser uma transição de fase contínua. Ou se essa primeira derivada for descontínua, então a transição é descontínua. Nesse sentido, a gente tem que as transições no velho jargão de primeira ordem é descontínua e de segunda ordem é contínua. E no caso das transições de fase contínuas, a gente tinha essa interessante característica que era o parâmetro de ordem bem definido. Por exemplo, eta igual a zero, quando a temperatura for maior que a temperatura crítica, e no outro caso, o eta é diferente de zero se a temperatura for menor que a temperatura crítica. Nesse sentido, opa, deixa eu voltar aqui, a gente tem duas fases distintas. E verificamos também, até calculamos os expoentes críticos, a gente observou que tinha leis de potência. Uma delas, bem conhecida, é que próximo da transição de fase, o parâmetro de ordem ele era T, esse T minúsculo, como sendo T menos TC dividido por TC, elevado na beta. A gente mostrou que na teoria de Landau, o beta é igual a meio. Daí a outra discussão, então, continuando apresentando os resultados da transição de fase contínua de segunda ordem, a gente aqui focamos na energia livre de Gibbs. Ela, em princípio, poderia depender da temperatura, da pressão e do parâmetro de ordem. A gente tem esse G0 que depende da pressão e da temperatura, não depende do parâmetro de ordem, e termos que vai dependências em eta quadrado e eta na 4. O termo com eta quadrado é AT menos TC, onde o Azinha é uma constante positiva e o B também é uma constante positiva. E essencialmente a gente viu essas duas características, esses dois gráficos, o delta G, que é o nosso, por definição, é o G menos de zero. O gráfico ele tinha situações em que T é menor que TC, aparecia dois mínimos, menos eta1 mais eta1, onde eta1 ao quadrado é menos AT menos TC sobre 2B. E o outro caso, quando T é maior que a temperatura crítica, era uma parábola com o mínimo em eta igual a zero. Evidentemente que a gente tem aqui que esses mínimos são estáveis. Então, se, por exemplo, no caso de T menor que a temperatura crítica, se você perturbar o sistema em torno de mais eta1, ele vai retornar para eta1, a menos que seja uma perturbação muito grande para ele ir para o outro mínimo menos eta1. Mas em zero, ele é instável. Agora, aqui, para temperatura maior que a temperatura crítica, qualquer perturbação que você faça, ele tende a retornar em eta zero igual a zero. A gente observa também aquele comentário que foi feito a respeito da simetria. A energia ela é simétrica na troca de eta por menos eta, mas para a temperatura menor que a temperatura crítica, os mínimos quebram essa simetria. Aqui faltou uma correção de português, né? Quebram essa simetria. E é chamado quebra espontânea da simetria. Espontânea no sentido que o mínimo da teoria quebrou a simetria, embora o potencial ainda seja simétrico. Potencial que nós estamos nos referindo com a energia de Gibbs.
Bom, aqui foi o resumo do caso de transição de fase contínua. No caso da transição de fase descontínua ou de primeira ordem, a gente tem a situação em que você cai numa espécie de coexistência de fases. Você tem, por exemplo, esse quadrado com essas bolinhas aqui, significando que você tem uma mistura. Você tem soluções eta igual a zero e soluções eta diferente de zero coexistindo. Essencialmente, existem duas maneiras de descrevermos essa transição. A mais conhecida é você colocar um termo cúbico. Nesse um termo cúbico, eta 3 multiplicado por uma constante c aqui. Claro, de cara assim você já quebrou a simetria eta por menos eta, uma vez que o termo cúbico não respeita isso. Mas vamos seguir em frente com a mesma ideia. A energia livre de Gibbs é G igual, pode ser expandido em torno de de termos de potências, né, no parâmetro de ordem. Daí aparece a potência com n quadrado, at menos tc, mais cn cubo, que é a novidade agora, mais bn4. E aí você faz aquela mesma discussão. Com a hipótese de que existem mínimos, encontra-se derivada de g em relação a eta igual a zero, você vai encontrar um eta1 igual a zero e um eta2 diferente de zero, que tem essa cara aqui, eta2, em termos daquelas constantes que apareciam na energia de Gibbs, que é o A, C e o B, então é essa cara aqui. O eta2, a solução é menos 3c dividido por 8b, mais ou menos raiz quadrada, 3c8b ao quadrado, menos at menos tc sobre 2b. Daí a questão, essa solução é física ou não? Tem que ver o que está dentro da raiz quadrada. Então, esse eta2 vai ser uma solução física real quando o termo dentro da raiz quadrada for positivo, que é essa condição aqui. A gente tem que o AT menos TC sobre 2B tem que ser menor que esse quadrado aqui, o quadrado de 3C sobre 8B. Daí, simplificando, essencialmente, a gente tem que ter que a temperatura ela tem que ser menor que a temperatura crítica, mais 2B dividido por A, vezes 3C8B dividido por 8B ao quadrado. Essa expressão aqui. Se essa condição for satisfeita, esse eta2 existe. E o que se pode mostrar é que nessas condições, acima da temperatura crítica, você consegue encontrar uma temperatura T0, na qual o G de eta1 de T0 é igual ao G de eta2 de T0. Ou seja, existe uma coexistência de fases. Isso era bem diferente da teoria de Landau. A teoria de Landau, a gente sabe que para a temperatura maior que a temperatura crítica, que é esse aqui, o eta igual a zero. Aqui não, aqui a gente consegue encontrar uma temperatura acima da temperatura crítica que satisfaz essa condição, ou seja, as energias de Gibbs são iguais para esses parâmetros de ordem diferentes. Então, essencialmente, o que a gente tem que fazer é voltar aqui na expressão da energia. A gente conhece o eta1. O eta1 é zero. A gente conhece o eta2, que é essa expressão aqui. Você iguala isso e você encontra uma temperatura T0. Às vezes isso não é analítico, pode ser até ser numérico, dependendo da situação. Mas o importante é que existe uma temperatura T0 em que as energias são iguais e, portanto, há essa coexistência de fases. Aqui eu coloquei algumas situações dos gráficos para a gente ter uma noção, né? Primeira coisa, essa situação aqui é quando estamos em temperaturas T que não satisfazem aquela relação, ou seja, que não satisfazem T menor que TC mais 2B sobre A vezes 3C sobre 8B ao quadrado. Se você não satisfazer essa condição, o N2 não é real. Então, a única solução possível é o eta1 igual a zero. E teria mais ou menos esse perfil aqui. Primeira coisa é que o gráfico ele perde a simetria na troca n eta por menos eta, e o único mínimo da teoria é o eta1 igual a zero, já que o eta2 não é físico.
Então, você tem que uma perturbação do sistema, ele tende a retornar para o eta1 igual a zero, embora o perfil não seja simétrico mais, né? Mas tem essa característica se mantém. Ou seja, após pequenas perturbações do sistema, ele tende a retornar para o equilíbrio eta igual a 1. A outra possibilidade é a gente agora ter, de fato, uma solução eta 2 diferente de zero real. Mas daí o gráfico teria essa condição aqui, né? A gente tem que existe uma coexistência de fase, ou seja, temos eta1 e eta2 diferente de zero, quer dizer, eta1 igual a zero e eta2 diferente de zero. Só que esse eta2, ele é um mínimo local, como está no gráfico aqui. O mínimo global é zero. O mínimo local é eta2, se ele está próximo desses parâmetros aqui. A gente diz que esse é uma espécie de estado metaestável. Ou seja, pequenas perturbações do sistema em torno de eta2, ele vai retornar para eta2. Mas se for uma perturbação grande, ele já vai para o mínimo global, que é o eta1 igual a zero. Ou seja, se perturbar pequeno, ele fica no eta2, mas se perturbar muito, ele vai cair para o zero. Uma outra possibilidade é quando a gente tem a coexistência de fases com o mesmo valor, ou seja, o G em eta1 igual a G em eta2. Nesse caso, o, são mínimos, os dois são mínimos globais, né, com mesmas possibilidades, e é uma coexistência de fase. A outra possibilidade é quando o eta2 passa a ser mínimo global. Daí, nesse caso, o eta1 igual a zero é mínimo local. Então, a gente tem que pequenas perturbações em torno de zero, ele vai ficar em zero. Mas se for grandes perturbações, ele vai cair para o eta2, diferente de zero, que é o mínimo global. Nesse caso, o eta1 é um estado metaestável. Ressalta-se que em todos os gráficos não temos a simetria na troca eta por menos eta, como esperado, né? Já o termo cúbico quebrou essa simetria. Então, essencialmente, serão essas situações que podemos ter. Claro, pode também ter por outro lado. O outro lado tem outras contribuições. Eu só estou focando aqui como se fosse o lado esquerdo fica inalterado, o lado direito também está sendo alterado. Bom, essa é a primeira possibilidade da descrição. A segunda que eu coloquei aqui é você manter a simetria em eta e menos eta, só que daí você adiciona um termo de N6. Ou seja, aqui, essa é uma outra menos conhecida, mas também existe. O G igual ao G0, ou seja, o G0 não depende do parâmetro de ordem, mais AT menos TC, eta quadrado, menos B, aqui aparece o módulo de B, então, para garantir que a contribuição de N4 seja negativa, então, menos módulo de B N4, mais D N6. Né? Para ser bem definido, o N6 tem que ter o parâmetro positivo, sempre o D é positivo. Isso aqui ele pode gerar uma transição de primeira ordem, mantendo a simetria na troca, porque você só tem termos pares, eta2, eta4, eta6, então respeita a simetria, mas nesse caso não é, é uma transição descontínua. Vamos mostrar por quê, né? Essencialmente, daí eu coloquei, né? Anote que o termo N4 é sempre negativo, de fato ele aparece com o módulo de B, e é por ele ser negativo que você precisa ir para potências superiores. Você tem que sempre garantir que a última potência ela seja positiva para ter coisa bem definida, né? O sistema sendo estável. E nesse caso, a gente coloca a condição de mínimos, a derivada de g em relação a eta igual a zero. O que que a gente obtém? Novamente, um eta igual a zero, eta1 igual a zero, e um eta2 diferente de zero. A solução é essa. Eta2 é mais ou menos 1 sobre a raiz de 3D, lembrando que o D já é positivo, daí raiz quadrada do módulo de B mais raiz quadrada B quadrado menos 3AD T menos TC. E aí a gente cai numa solução uma condição muito parecida com a anterior, né? A gente
Nem sempre esse eta 2 vai ser uma solução física. Ele vai ser uma solução física se o que está na raiz quadrada é positivo, que é uma condição que você tem, ou seja, b quadrado tem que ser maior que 3AD T menos TC. Ou, simplificando, a gente tem que o T tem que ser menor que a temperatura crítica mais B 3AD. Novamente, como nessas condições, a gente consegue encontrar uma solução T0, ou seja, existe a possibilidade de uma temperatura T0, na qual a gente pega o parâmetro N1 e N2 e ele satisfaz essas relações, ou seja, as energias são iguais. O G de eta1 de T0 é igual a G de eta2 de T0, garantindo uma espécie de coexistência de fase, já que a energia de Gibbs são iguais para os dois parâmetros numa determinada temperatura. Então, existe essa temperatura, a gente pode voltar aqui, né, nessa equação, substituir o N1, quer dizer, o eta1, substituir o eta2 e encontrar o T0 não trivial. Então, eu só estou comentando que existe, não? Tem que fazer essa conta depois. E, assim, para finalizar, algumas observações. Primeiro, normalmente é comum, né, utilizar a descrição do termo cúbico para a transição de fase de primeira ordem. Porque, assim, é com o termo cúbico que você quebra a simetria. Novamente comentando, se você não tem termo cúbico, aparece N2, N4, com Azinho e B positivo. Isso aqui descreve uma transição de fase contínua, de segunda ordem, quando você tem um sistema com fases bem definidas e distintas. E aqui está clara a importância da simetria, que, dependendo da temperatura, ela pode ser quebrada espontaneamente pelo mínimo não trivial. E, por outro lado, se você tem o B negativo em 2, a gente tem que colocar novos termos na expansão. E aí a gente tem uma segunda uma possibilidade de descrever a transição de primeira ordem que contempla isso, que é você colocar um termo N2, N4 e N6, mas garantindo que o termo N4 seja negativo. Então você coloca o módulo de B. E o D sempre positivo. Claro, se você tivesse D negativo, você teria que expandir em N7, N8, assim por diante. Mas a gente foca nesses termos aqui. Então, esse caso também exibe a possibilidade de coexistência de fases. Nesse sentido que eu coloquei aqui, né, a gente tem que o G de N1 para algum T0 vai ser igual ao G de N2 com o mesmo T0. Então, vai ter uma coexistência de fases, já que o N1 é zero e o N2 é diferente de zero. Então, você tem fases com eta igual a zero e com eta diferente de zero. Então, só que aqui vale um comentário. Normalmente, não é comum a gente referir essa situação com N6 como teoria de Landau de primeira ordem, porque, essencialmente, a ideia de Landau ele tenta explorar bem o papel da simetria e a expansão de Taylor de G nas potências do parâmetro de ordem, mas depende muito do livro. Tem livro que vai considerar isso como transição de Landau de primeira ordem e outros não. A ideia que a gente está aqui para a transição contínua, tem aquela discussão de. Opa, desculpa, acabou caindo a internet. Vamos voltar no vídeo. Então, eu estava comentando que não é comum referirmos a esse caso como teoria de Landau de primeira ordem, embora ela é uma transição de fase com existência de fases. Porque a gente fica muito, pelo menos alguns livros, na ideia de que a teoria de Landau ela explora bem a questão do papel da simetria. Então, você tem aquele termo, vamos dizer assim, esse termo aqui, né? O caso 2 n quadrado e n4. Então tem uma simetria eta menos eta, podendo ser quebrada espontaneamente. E o outro caso com n cubo, que quebra a simetria. Normalmente é isso que se apresenta, mas existe, para a gente não perder essa discussão, existe assim a possibilidade de você colocar um N6, preservar a simetria em eta menos eta e ter coexistência de fases.
Então, aqui eu estou tentando explorar todos os casos que se encontram na literatura. E é isso. Eu agradeço a todos pela atenção. A gente aqui apresentou a ideia básica de transição de fase de primeira ordem ou descontínua. E na próxima aula a gente vai retomar a discussão de transição contínua com alguns modelos mecânicos, mecânico termodinâmico, assim por diante. Um abraço a todos, até mais.